Olá, uma semana inteira dedicada à saúde bucal, aos riscos e à prevenção a doenças que podem ser causadas aí na falta de higienização da boca e dos dentes. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com a professora Luciane Gislon, que é professora do curso de odontologia da Univale. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, essa é uma semana dedicada à saúde bucal, né? O que o brasileiro ainda não conhece sobre a saúde bucal, sobre a higienização? Obrigada, Almeri, agradeço muito o convite. É uma semana especial para nós, a gente se prepara ao longo de todo o ano para a Semana de Saúde Bucal, para alertar a população que a saúde bucal é importante e que o indivíduo deve tomar vários cuidados para preservar a sua saúde bucal. As pessoas normalmente sabem, porém a gente tem que estar sempre reforçando que a importância da higienização, dos cuidados com a saúde bucal, do autoconhecimento, do autoexame de boca com relação à detecção precoce do câncer bucal, são informações que em determinados momentos da vida todos os indivíduos acredito que já tenham tido. Porém, é muito importante a gente fazer esse reforço periódico para que as pessoas fiquem sempre atentas, preocupadas com a sua saúde de uma forma geral e também com a sua saúde bucal. Professora, há várias campanhas na mídia, né, a respeito do câncer de boca, né? Uhum. E muita gente desconhece na realidade o que seria o câncer de boca, qual o mal que ele pode provocar, se pode levar a óbito, né? Como que a pessoa detecta isso? Como que é feito esse exame preventivo, por exemplo? Ao longo dessa semana estão sendo veiculadas algumas campanhas pelo Conselho Federal de Odontologia com relação à detecção precoce do câncer de boca. É uma doença que é bastante prevalente, é um câncer que acomete uma parcela significativa da população brasileira e que, graças a Deus, não é assim tão frequente, né? Porém, pode ter um desfecho mais sério que pode levar o indivíduo até a morte. Então, é importante que a pessoa sempre fique atenta, fazendo o autoexame de boca, observando sua boca, seus dentes, sua gengiva, procurando alterações de cor, alterações de volume, úlceras, ou seja, machucados que em 10 a 15 dias não cicatrizam. Quando o indivíduo detecta alguma dessas alterações, ele deve procurar o seu cirurgião dentista de confiança e relatar para o dentista que está preocupada com aquela alteração, pedindo para o profissional avaliar. Esse profissional vai avaliar, se for necessário, vai solicitar exames complementares, talvez uma biópsia, algum outro exame para favorecer o seu diagnóstico e, confirmado o diagnóstico, o profissional vai encaminhar o indivíduo para o tratamento. A gengiva sangrando quando a pessoa escova o dente, também pode ser um sinal? Normalmente a gengiva sangrando é um sinal de gengivite. É um tipo de doença periodontal de início mais precoce, que é muito frequente entre a maioria das pessoas, principalmente da fase da adolescência em diante, e ela basicamente é causada por um hábito de higiene não muito adequado, que o indivíduo não está tendo uma higiene tão adequada, ocorre acúmulo de placa bacteriana que promove a inflamação da gengiva. Nesse caso, o indivíduo, a primeira coisa que ele deve fazer é melhorar a sua escovação. É muito comum que quando a gengiva sangra, a pessoa pensa que está machucando, traumatizando e escova menos. Então, aí, nesse caso, ocorre maior acúmulo de placa, maior inflamação gengival, maior sangramento e forma-se um círculo vicioso, que a doença vai aumentando e o indivíduo não vê melhoria. Na verdade, se a gengiva sangrou, a pessoa tem que escovar mais, maior cuidado, com delicadeza, porém com maior critério. Lembrando de escovar todas as faces dos dentes e da gengiva e nunca esquecendo de passar o fio dental. Sem dúvida, essa gengivite vai melhorar e esse sangramento da gengiva vai parar. Quais são as alternativas para cuidar da higiene bucal, né? Por exemplo, é uma pessoa que não tem o tempo necessário, ela sempre tem que encontrar esse tempo, professora. Isso. Assim, trabalha fora, fica o dia inteiro fora de casa, mas ela tem que encontrar esse tempo, levar
os produtos na bolsa, é isso? Exatamente, o indivíduo tem que procurar encontrar um tempo para o seu autocuidado. A gente tem que pensar que existem vários compromissos na nossa vida importantes, porém o nosso maior compromisso é com a nossa saúde. Então a gente tem que procurar encontrar esse tempo. Uma alternativa que eu dou, porque eu sei, eu sou uma pessoa também bastante ocupada, a gente tem compromissos profissionais, filhos, os pais, as mães, então a vida da gente realmente é corrida nos dias de hoje. Eu sempre oriento os meus pacientes para que procurem, ao longo do dia, fazer uma escovação boa, criteriosa, porém, quando for à noite, antes de dormir, que o indivíduo ele tem aí todo o tempo necessário, ele resolve ir para a cama uns 15, 20 minutinhos antes, e aí sim, vai fazer aquela escovação com uso de fio dental, bastante criterioso, bastante demorado. Então, ao longo do dia, ele leva creme dental, escova, fio dental na sua bolsa, faz aquela escovação razoável para manter e no final do dia faz aquela escovação perfeita. Uhum. Se ele agir dessa forma, ele não terá problemas. Quer dizer, o que o mercado diz aí de chiclete, maçã, nada disso adianta? Não, não. O importante é a escova e fio dental. Até mesmo o creme dental, ele tem a sua importância em função do flúor, porém, se a gente não tem creme dental, a gente deve escovar da mesma forma, porque o creme dental é um fator a mais, é uma ajuda a mais, porém ele não é fundamental. O fundamental é a escova e o fio dental. Pois professora, a gente, quando fala em higiene bucal, vivemos bombardeados aí de produtos no mercado, né? Que avaliação a senhora faz desses produtos? Eles são eficazes mesmo, inclusive recomendados pelo Conselho Regional de Odontologia? A gente realmente tem uma avalanche de produtos com uma mídia muito forte, um marketing em cima desses produtos, propagandas, realçando qualidades e buscando nos convencer a utilizar esses produtos. Na verdade, o fundamental é escova e fio dental. Podemos ter alguns auxiliares que vão complementar a nossa higiene, como o creme dental. Porém, os colutórios, as soluções de bochecho, elas não são para uso diário, elas são para uso por recomendação profissional. Uhum. Então, são também coadjuvantes que também vão trazer benefícios, porém não devem ser utilizadas pela população de uma forma geral e indiscriminada. Devem ser utilizados somente por recomendação do cirurgião dentista. Então... E aí o indivíduo vai estar certo de que vai estar utilizando os produtos da forma mais razoável, racional, porque a gente também não precisa desperdiçar, né? E da forma que é mais saudável para ele, buscando evitar alguns efeitos colaterais que esses produtos podem trazer, né? Esses colutórios, se utilizados indiscriminadamente, podem causar, por exemplo, alguns manchamento de língua, alterações de paladar, alterações de flora bucal, que não são desejáveis. Uhum. Antigamente não existia muitos produtos industrializados, né? Uhum. As pessoas não se preocupavam tanto com a higiene bucal e a gente vê uma parcela muito grande da população usando a prótese total, né? Uhum. A popular dentadura, né? Isso. Hoje, isso já se inverteu. Existem muitos produtos industrializados, químicos mesmo, que fazem mal à saúde bucal, né? Mas as pessoas hoje, elas têm, os dentes são melhores, livres, assim, muitos de cárie, né? Por exemplo, inclusive a gente vê essa geração que é chamada geração Y, né? Isso. Por que se dá esse fator, professora? Por causa dessas campanhas, evoluiu muito essa questão, a ciência evoluiu muito? A odontologia, ela evoluiu bastante de uma concepção voltada para o tratamento paliativo dos problemas, ou seja, o indivíduo adoecia, tinha cáries, doenças periodontais, o profissional tratava a sequela, restaurava o dente, eventualmente haviam fraturas, ele acabava perdendo esse dente e a pessoa na idade adulta acabava sem dentes, precisando da prótese total. Ou até extraía tudo de vez em cidades menores, né? Exatamente, e alguns profissionais não valorizavam muito, ou às vezes não haviam recursos
E, nesse sentido, as pessoas acabavam optando por extrair todos os dentes, achando que ia ser melhor, que não ia incomodar, porque pensando erroneamente que seria inevitável perder esses dentes, então acabavam até solicitando para o profissional extrair. E esse profissional, numa concepção muito antiga, acabava optando por essa extração. Hoje em dia a concepção da odontologia mudou. Hoje em dia o profissional da odontologia é o promotor de saúde. O sucesso do profissional é a saúde do paciente. Ele vai buscar não combater a sequela da doença, restaurar a cavidade de cárie ou tratar o problema gengival. Ele vai buscar fazer com que o seu paciente, a partir de seus autocuidados, possa ter e manter-se saudável. E a consequência disso a gente vê hoje, que muitas crianças e adolescentes estão livres de cárie. A gente não tem comumente, como tínhamos há alguns anos atrás, crianças e adolescentes com altos índices de cárie. O nosso desafio daqui para frente é manter essas crianças e adolescentes livres de cárie para que elas cheguem na idade adulta, livres de cárie, de doenças bucais e na terceira idade também. E a gente tenha daqui a uns 20, 30, 40 anos, idosos com todos os dentes na boca, com perfeita saúde bucal. O que o perfil hoje é bem diferente, né? Exatamente, é o perfil que o profissional busca a partir de campanhas como essa da Semana de Saúde Bucal, a partir de orientações aos pacientes especificamente nos consultórios, a partir de intervenções na escola, as equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, buscando alertar as famílias com relação à necessidade dos cuidados com relação à saúde bucal e a manutenção da saúde bucal de todos os membros da família, das crianças e adolescentes, para que elas possam crescer e viver com a saúde bucal perfeita. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre essa questão da prótese total, os cuidados e tudo que tem que ter, e também sobre a saúde bucal do nenenzinho lá, né, que está chegando. Ok? Obrigada. O Painel Univale volta em instantes. Oi, estamos de volta com o Painel Univale. O nosso assunto hoje é saúde bucal. Eu converso aqui no estúdio com a professora do curso de odontologia da Univale, Luciane Campos Gislon, que fala um pouquinho sobre a Semana da Saúde Bucal, promovida também pela Univale, mas são conselhos aí que valem aí por uma vida inteira para manter a saúde bucal em dia. Professora, a gente falou bastante sobre as pessoas que têm a prótese total, né, que vivemos ainda nessa geração da terceira idade agora, resultado daqueles anos aí que não existia tanta preocupação com a saúde bucal e que não era tão evoluído aí a questão da ciência, da odontologia, né? Sim. Essas pessoas também precisam ter esse cuidado com a saúde bucal, com a higienização da prótese total, até pessoas que têm prótese fixa, parcial. Todas as pessoas que são usuárias de prótese total, próteses parciais, removíveis e próteses fixas devem ter um cuidado a mais com a higienização da sua boca e com a higienização das próteses, porque essas próteses elas funcionam como nicho retentivo de placa bacteriana. As próteses totais podem ser colonizadas também por fungos, então essas próteses, as totais, as parciais, devem ser removidas, as parciais removidas, serem adequadamente higienizadas. A boca do indivíduo também deve receber uma higiene criteriosa, mesmo que ele não tenha a mais dentes. Então a prótese deve ser escovada, a prótese deve ser higienizada, deve ser imersa numa solução para higienização. Podem ser essas soluções comerciais que são vendidas pela mídia, e o indivíduo deve continuar mantendo a sua higiene bucal, mesmo sem ter dentes, deve escovar os seus roletes gengivais já, né? E o indivíduo que tem ainda alguns dentes deve manter a higiene desses dentes, utilizar fio dental. A pessoa que perdeu um ou dois dentes, que é usuária de uma prótese fixa ou é usuária de um implante, também deve continuar mantendo sua higiene,
preocupando-se mais com a região da prótese e com a região do implante, para higienizar adequadamente essa área, para evitar maiores comprometimentos de sua saúde bucal. Na questão da prótese total, né, a dentadura, existe alguma solução caseira para a higienização, a não ser esses produtos que estão no mercado, professora? O indivíduo pode deixar essa prótese imersa em uma solução de água com hipoclorito de sódio, que é uma solução água sanitária que a gente tem livre acesso no supermercado. Água, algumas gotinhas de água sanitária, não muito, deixar essa prótese imersa nessa solução durante a noite. No dia seguinte, lavar muito bem essa prótese para poder utilizá-la novamente. E aí pode utilizar essa prótese, sem problema nenhum. Para a higienização, alguns profissionais aconselham também a água oxigenada. A água oxigenada é boa para a higienização bucal, professora? A água oxigenada, ela tem a sua utilização, porém, mais uma vez eu falo, a indicação é do profissional. Ela pode ser utilizada de acordo com cada caso, o profissional vai avaliar e poderá recomendar. Porque é um antisséptico bastante eficiente, porém não deve ser utilizada pelo paciente sem indicação profissional e de uma forma rotineira. O mesmo que a senhora falou dos antissépticos vendidos no comércio, né, professora? Da mesma forma. Agora, professora, existe uma questão bastante interessante, que é a mulher grávida, né? Existe todo esse mito aí que a mulher grávida não pode ir no dentista, fazer o tratamento. Como que é isso? Qual o comportamento que deve ter a mulher grávida nessa questão da higiene bucal? Certo. A mulher grávida é um ser iluminado, né? A gente tem que sempre cuidar muito da gestante, e ela não... É um mito realmente. Ela, ao longo de toda a sua gravidez, ela pode ir ao dentista, ela deve procurar o dentista, ela está sim sujeita a a um risco maior de desenvolver algumas doenças bucais, a doença periodontal, que são as doenças relacionadas à gengiva, osso, ligamento periodontal e cimento, e também a cárie dental. Então, por isso que a gestante, ela deve ter um acompanhamento mais de perto do profissional. Se forem necessários alguns tratamentos, alguns atendimentos, o profissional saberá o melhor momento de realizar esses atendimentos, e essa gestante poderá ser submetida ao tratamento, com alguns cuidados, sem dúvida. Existe um momento mais favorável ao tratamento odontológico, que é o segundo trimestre, então existe a possibilidade sim da gestante fazer tratamento bucal, fazer restaurações, limpeza, extrações às vezes quando necessário, fazer tratamento de canal, enfim. Ela pode e deve procurar o dentista. É um momento que é bastante importante, buscando manter a sua saúde bucal. Se houver algum comprometimento, tratar esse comprometimento, porque a gestante, por exemplo, se ela tem algum nível de doenças na gengiva, osso, que são as doenças periodontais, esta doença periodontal pode provocar até mesmo um nascimento prematuro do seu bebê. Então, existem alguns artigos científicos que já relacionam problemas periodontais da gestante com o nascimento prematuro de bebês. Então, essa gestante, ela precisa fazer o tratamento, diminuir a contaminação do seu meio bucal, favorecendo a sua saúde e também a saúde do bebê que está por nascer. Agora, o bebê também, a saúde bucal do bebê também é importante, desde os primeiros meses de vida, né, professora? Sim, a saúde bucal do bebê é extremamente importante. Algumas mães, equivocadamente, pensam que o dentinho de leite não precisa ser cuidado, porque vai ser trocado quando a criança tiver de 6 anos em diante, mas muito pelo contrário, a saúde bucal do bebê sempre tem que ser muito cuidada. A partir do nascimento dos primeiros dentes de leite, mesmo sendo bebezinho pequenininho, a mãe já precisa escovar esses dentinhos. Eu tenho a minha filha hoje com 1 aninho, eu comecei a escovar o dentinho dela quando ele nasceu com 8 meses, e hoje ela tem 2 dentinhos, e todo dia depois
que ela se alimenta, a gente escova o dentinho dela, isso é bastante importante. Existem alguns cuidados e algumas especificidades. Então, podemos utilizar uma escovinha pequena, macia, para escovar o dentinho do bebê, porém, devemos utilizar um creme dental sem flúor. Porque se o bebê não sabe ainda expelir esse creme dental, ele não sabe cuspir. Se a gente utilizar um creme dental de adulto, com quantidades de flúor que vão para o adulto trazer benefícios, para o bebezinho que vai ingerir esse creme dental, pode ocorrer o problema que se chama fluorose dental. Então, os dentinhos que vão vir, os dentinhos permanentes, podem vir com lesões esbranquiçadas, que são alterações do esmalte dental em função da ingestão de alguma quantidade de flúor, normalmente do creme dental. Então, a mãezinha vai fazer a higienização do dentinho do seu bebê, porém, utilizar um creme dental que ela vai comprar ou no supermercado ou na farmácia, que vai ter bem grande escrito no rótulo, sem flúor. Esse é o creme dental que ela vai utilizar. Em quantidades muito pequenas, porque esse bebezinho vai ingerir esse produto. Então, ela vai utilizar numa quantidade muito pequena, vai dar uma pintadinha na escova para fazer uma espuminha, para dar uma sensação mais agradável para o bebê e vai fazer a escovação do seu bebê sempre que se alimentar. Procurando lembrar de que o bebezinho, ele, a partir de um determinado momento, de alguns meses de vida, ele já não vai mais precisar das mamadas noturnas. Então, na medida em que o bebezinho não precisar mais ser amamentado ou receber a mamadeira ao longo da noite, a mãe deve eliminar essas mamadas noturnas, procurar dar a última mamada para o bebê, higienizar a boquinha desse bebê, não deixá-lo dormir com o leite na boca, e no outro dia, depois de ser amamentado, de ser alimentado, também deverá ser higienizado esse dentinho. Professora, como que a rede pública está nessa questão? A pessoa tem fácil acesso ao tratamento, por exemplo? Sim, hoje em dia eu também sou profissional da Secretaria Municipal de Saúde, também trabalho em unidade básica de saúde. Hoje em dia nós temos uma rede pública aqui em Itajaí muito bem estruturada, não sei te dizer porque eu não estou na área administrativa, mas acredito que todas as unidades de saúde do município têm um profissional cirurgião dentista atuando nos períodos matutino e vespertino, estão disponíveis para atender a população. Cada unidade é livre para estipular a sua forma de marcação de consultas de acordo com a necessidade da população. Então, os bairros têm diferenças, têm especificidades, então a unidade de saúde procura respeitar essas especificidades de cada bairro. O indivíduo, ele precisa procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, se informar como que é feito esse atendimento, como que ele poderá fazer para conseguir um atendimento e vai ser atendido. Nada impede que esse indivíduo, se ele encontra o dentista da sua unidade de saúde chegando na unidade, saindo da unidade, ele puxa a conversa com esse profissional, peça alguma orientação. Acredito que, sem dúvida, o profissional não vai se negar a dar uma orientação. É importante que, desde muito pequenininho, a criança ela vá ao dentista. Então, a mãe procure atendimento para o seu bebê desde quando ele é pequenininho. Na verdade, não serão feitos muitos procedimentos, porém, o que vai ser mais importante, essa mãe vai com esse bebê ao profissional que vai pegar o bebê e vai mostrar para a mãe como ela deve fazer a higiene, quais os cuidados necessários que ela deve ter com a saúde bucal do seu bebê. Temos também do município o programa Bebê Sorridente, que posso estar enganada porque eu não trabalho exatamente nesse programa. Porém, pelo que eu sei, existe uma profissional da Secretaria Municipal de Saúde que ela, sabendo dos horários que existem mães que recém tiveram os seus bebês no Hospital Maternidade Marieta Conder-Bornhausen, ela faz as visitas às parturientes e já faz as primeiras orientações a essas parturientes ainda no hospital, recomendando a essas mães que levem o seu bebê, que procurem o dentista da sua unidade de saúde até no máximo esse bebê ter 6 meses de idade.
Ok, professora, só rapidamente, então a semana aí vai ser toda voltada à saúde bucal, vocês vão fazer intervenções aí nas ruas com a população, é isso? Como é que vai ser essa programação? Hoje nós temos uma atividade em frente à Casa da Cultura com o professor Francisco Aranha, que é diagnóstico precoce e orientação com relação à prevenção do câncer bucal. Então, está chovendo, eu não sei como que está acontecendo, mas acredito que eles estejam lá em frente da Casa da Cultura, deve ter sido instalado um toldo lá na área, e o professor Francisco, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e acadêmicos de odontologia estarão lá na praça, chamando as pessoas para fazerem essas orientações. Amanhã nós teremos atividades educativo-preventivas, hoje de manhã e amanhã de tarde, nas unidades básicas de saúde do município, no Centro de Especialidades Odontológicas, tanto da Univale quanto do Centro de Itajaí. E na quinta-feira, de manhã e de tarde, teremos atividades de orientação com relação à higiene bucal, na praça também, com a instalação de escovódromo, que são 3 estruturas grandes com pias, nas quais as pessoas podem chegar, olhar-se no espelho, as crianças podem escovar os dentes, serão distribuídas escovas para as pessoas que ali pararem e serão feitas orientações e tiradas todas as dúvidas que os indivíduos tenham. Então eu convido a todos que, se tiverem um tempinho, passem em frente à Casa da Cultura. Se tiverem alguma dúvida, poderão receber informações. Hoje com relação ao câncer de boca e na quinta-feira com relação aos cuidados de higiene bucal, em todas as faixas etárias. Ok, obrigado, professora, aí pela sua vinda aqui, pelas suas informações. Muito obrigado. Obrigada, agradeço. Por hoje é só, o painel Univale volta amanhã. Até lá.